Hoje temos de vir falar sobre o país. Sim, eu sei que já fiz alguns vídeos sobre isto, mas de facto cada vez parece estar pior. E eu não posso deixar de fazer a minha parte do que falar com vocês. Seja com o povo português, seja com o povo brasileiro que pretende um dia vir para Portugal. Porque isto vai afetar toda a gente. O que está acontecendo está a afetar toda a gente. Não é só os portugueses, não é só os imigrantes ilegais, está a afetar também os imigrantes legais. E então, partimos da premissa que hoje em dia em Portugal tu não podes fazer costumes portugueses sem seres visto como um fascista, extrema-direita. Portanto, a fazer um costume que é tipicamente português. Agora, no dia 25 de Abril, quem não sabe, no caso dos brasileiros podem não saber, é o dia da liberdade de Portugal. É um dos dias mais importantes do calendário português. E o que acontece? Um grupo de pessoas ia fazer uma manifestação assando um porco. Até aí tudo bem. Está no seu direito. Só que a PSP não deixou. Porque o porco, como é que é dizer, não é bem visto nos muçulmanos. Ou seja, os muçulmanos são contra a comida de porco, coisas à base de porco, então não se pode assar o leitão. Não podes. Mas depois, os mesmos muçulmanos podem estar a estender tapetes no meio da avenida, ajoelhados e não dá lá, e está tudo bem. E a minha pergunta é, por que raio nós, portugueses, não podemos fazer a nossa cultura? Nós, brasileiros, não podemos fazer a nossa cultura? Mas os muçulmanos chegam aqui e podem fazer o que querem e nós não podemos fazer porque isso vai contra eles. De caminho também não podemos comer vaca, porque a comunidade hindu está cada vez a crescer mais. E vocês sabem que os indianos, os hindus, não comem carne de vaca. A vaca é sagrada. Ou seja, de caminho só se vai poder comer frango e aves, basicamente. Até vir alguma religião ou alguma pessoa que diga que é contra. De caminho também não podemos comer frango porque vai contra o veganismo das pessoas que são veganas. E vegetarianas, não sei. Prontos. Isso é um dos problemas. Tudo bem, não é tão grave. Não é tão grave ao ponto que essa manifestação foi proibida, mas depois andarem a barrer uma rua para passar um caminhão, fecharem ruas para passar o caminhão a comemorar a religião deles, está permitido. É isso que me chateia. Depois, estamos numa altura também dos ocupas. Para quem não sabe, os ocupas é basicamente pessoas que entram em casas alheiras, casas que não são deles, e o que é que eles fazem? Ficam a casa. A polícia não pode fazer nada. Tu chamas a polícia diz, isto é dia para tribunal. São 2, 3, 4 anos que andam em tribunal para uma pessoa sair da casa que tu compraste. Porque a pessoa, seja cigano, seja indiano, seja paquistanês, seja o que for, decidiu entrar e ocupar a casa ilegalmente. E eu digo-vos, eu tenho 31 anos. Nunca vi isso acontecer no mundo. Em Portugal nunca vi isso acontecer. Porque raio só começou a acontecer quando começou a ver a imigração ilegal. Virem os paquistaneses todos, os indianos todos e assim. Ok. Até aí tudo bem. 18, vamos a eleições, como os portugueses sabem. E agora a minha pergunta é, que proposta é que tem cada partido? Nenhuma. Toda a vez que vejo os partidos em campanha, é sempre um atacar o outro. Um debate entre Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro foi a debater quem é que roubou mais o Estado. Ou quem é que se beneficiou mais com o Estado. Fala sobre a taxação, fala sobre a guerra das taxas que o Donald Trump está a causar, falar sobre a imigração, as rendas abusivas, o custo dos impostos. Não. É mais bonito falarem sobre quem rouba mais, quem tem mais tetos de vidro. Pronto. Mas depois aí vem do outro lado. Depois temos Ventura e Mortágua. E Joana Amaral Dias. Que falam dos problemas do país. E sobre umas soluções. Eu também aponto. Aponto os problemas do país. Mas quais são as soluções?
Eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução muito fácil para a imigração. Eu já falei com várias pessoas disso. Portugal, para quem não sabe, boa parte do território está deserto. Tem muitas aldeias completamente abandonadas. Uma ideia que eu tive foi, por que não pegar nesses imigrantes e mandar para as aldeias? Percebe? Ok. Com um monte de regras, não é? Mas fazer como os Estados Unidos costumam fazer. Uma Chinatown, uma Italian Town, em todas as que eles têm. Aqui podemos ter uma de paquistaneses, uma aldeia só com paquistaneses, que abrem restaurantes paquistaneses, souvenirs paquistaneses, então tem lojas tipicamente paquistanesas. E quem gostasse de experimentar ia para aquela aldeia. Aldeia de indianos, até mesmo eles podiam fazer aquela comida de rua. Para quem quer experimentar e não tivesse coragem de ir à Índia, ou não quisesse ir para a Índia, ia para aquela ali, tudo cheio com regras, não é? De limpeza, de bom estado e tudo dentro das normas. E até podes fazer uma de brasileiros também. Não estou a dizer que os brasileiros têm que ser excluídos da sociedade, mas podes fazer uma também com brasileiros, uma com italianos, uma com chineses, uma com... Percebes? Acho que ficava interessante. E ganhava mais dinheiro, o país, com isso. Empreendia essas pessoas que estão cá a viver subsídios, ou seja, deixavas de ter de pagar tanto subsídio, eles estavam lá a trabalhar nos seus hotéis, nas suas restaurantes, nos seus souvenirs, nos seus supermercados, e ao mesmo tempo fazia com que essas próprias aldeias ganhassem movimentação, ganhassem infraestruturas, ganhassem depois o apoio de EDPs, nós, Mel, Vodafone, que para melhorar a energia, as telecomunicações e quê? Porque sabemos também que em Portugal um dos problemas de estar abandonado é a falta de telecomunicações, falta de energia, falta de água potável. Então, isto também ia ajudar a que a maior parte do país estiver já com isso. Prontos. Mas depois tem outro problema. É que muitos dos partidos como o Bloco de Esquerda e o Pedro Nuno Santos, assim, fala muito da imigração por causa dos votos. De aceitar tudo por causa dos votos. O que é que está a acontecer? Se formos levar a sério e permitir que 1.600.000, 2 milhões votem, qual que é a probabilidade de haver um partido islâmico e a ganhar esse partido islâmico com 2 milhões de votos? Entendem? A sorte é que desses 2 milhões, parte são hindus, outra parte são paquistaneses, não é? E outras nacionalidades islâmicas. Os indianos não são islâmicos, mas só em comparação. Pronto. Outro problema que está a acontecer muito em Portugal é também a violência. E muitas vezes fala-se, mas os dados. Eu ouvi várias pessoas a falar que são analistas, a dizer, a primeira coisa que tu aprendes quando vais para a universidade, uma regra básica que é os dados falham. Os dados são incompletos. Ou seja, tu podes fazer uma estimativa à vontade, mas até tu analisares toda a gente, tu não consegues ter 100% a certeza daquilo. Uma vez há estudo, sei lá, 90% das pessoas adoram carne de porco. Tá, mas quantas pessoas é que tu fizeste o teste? 1.000 pessoas. Ok, em 1.000 pessoas, 90% delas gostam de comer porco. Ok. Mas, e as outras, por exemplo, em Portugal, que são 11 milhões, 10 milhões, estão a entender? Isso aí muitas vezes causa com que os dados não batem certo. Para não falar que muitas vezes tu sendo já com nacionalidade portuguesa, conta como português e não como estrangeiro. Não é? Ou seja, um brasileiro com nacionalidade portuguesa a cometer um crime em Portugal vai contar como um português que cometeu um crime, não como um brasileiro com nacionalidade portuguesa que cometeu um crime. A mesma coisa de um indiano e um chinês ou um paquistanês que tem nacionalidade portuguesa e que mata alguém, essa pessoa vai contar como portuguesa para as estatísticas. E as estatísticas falham. E esse é um dos maiores motivos porque falha. Porque é que muita gente não acredita que a violência cresce à medida que aumenta a imigração ilegal. Porque, primeiro, não se tem os dados todos. Acontece o que acontece, andar à palada, facadas, matar-se uns aos outros, e não acontece nada porque não se consegue identificar quem são. E depois
não dá para ter a certeza se era um indiano, se era um paquistanês, se era um angolano, se era um francês, se era um espanhol, ou se era um português, ou o que era. Então, não contam para as estatísticas. E o que está a acontecer é que a maioria dos casos está a acontecer é que não sabe, porque não se vai atrás, porque tem medo. E chega a ser muito mais fácil para eles pegar uma pessoa que tem a casa própria invadida e pôr essa pessoa numa outra casa do que pegar nas pessoas que invadiram e a expulsar da casa. Percebem? É isso que eu não entendo. E depois já está. E depois as campanhas políticas é sempre: eu sou melhor que tu, eu sou melhor que tu, eu sou melhor que tu, mas melhor em quê? Como é que nós vamos confiar um país em meios de gatos pingados que não sabem dizer propostas? A única propostas que até hoje vi foi da AD do Montenegro sobre o aumento dos salários, que até 2019 quer chegar aos 1000 e tal euros do ordenado mínimo. É possível, porque nós já estamos nos 870, aumentar mais um bocadinho para o ano, mais um bocadinho para o outro, é possível. É possível. É a única coisa que eu ouvi agora assim de propostas propriamente ditas, sem ser atacar uns aos outros. Porque sempre que eu vejo é o Raimundo, que é do Partido Comunista, a dizer que toda a gente é corrupta. Ataque. A Mortágua a defender só a imigração, quando ela própria despediu mulheres só porque elas engravidaram. E defende tanto o direito humano, defende tantas mulheres, defende tanto tudo, e para a primeira oportunidade despede. E assim para defender os imigrantes acima do povo português. O Ventura fala de todos os problemas que existe, mas não tem proposta para nada. E tal, temos de mandar os imigrantes todos embora, mas como é que vamos fazer isso? Quem é que vamos mandar embora? Só os que cometem crimes? Os que estão ilegais? E é um problema que pode acontecer na Europa toda. É que a extrema-direita, o que eles dizem os extremistas, que são contra a imigração, estão a crescer. Atualmente na Alemanha é o segundo partido mais votado. E querem, por todo o caso, banir esses partidos. Porque a Europa não quer aceitar a realidade. Houve 66 ataques de bombas, de explosões, na Suíça. Não, na Suécia, desculpa. Na Suécia. Só este ano. Por paquistaneses, palestinos e aí afora. Os indianos nem tanto. Os indianos nem fazem grande coisa. Pelo que eu percebi, nem fazem assim muita coisa. É uma violência aqui ou outra ali. No máximo uma violação, o que é muito grave, mas em termos de matar e de explodir, e que são mais os islâmicos. Porque a própria religião islâmica é assim. Eles são contra tudo que não seja islâmico e querem destruir tudo e só querem guerra. E depois um pouco querem fugir da guerra, mas quem causa a guerra, não é? E o que é que acontece? Vai ficar tudo um caos. Quando eu tenho ouvido falar, os conservadores tinham ganhado a Alemanha, não sei se é verdade, se é mentira, eu não sigo muito. Eu pouco sigo cá em Portugal, mas é algo que tem de ser falado. Tipo, quem tem uma voz tem de falar mais sobre isto. Eu vejo que há muitos canais de YouTube e TikTok que estão a falar muito sobre isto. Cada vez vejo mais. Mesmo brasileiros que estão em Portugal a falar sobre isto. Mesmo angolanos que estão em Portugal a falar sobre isso. Porquê? Porque isso também depois dá má fama a eles. Eles não têm culpa nenhuma, mas depois tanta gente a fazer que depois eles levam por tabela. Eu não gosto de cuidar das pessoas por tabela. Eu próprio às vezes acabo por generalizar tudo. Porque são tantas notícias, nós somos bombardeados. Ou é porque é negro, ou é porque é brasileiro, ou é porque é indiano, paquistanês, angolano, moçambicano, espanhol, argentino. Que tu acabas, é porque é droga, é assassinatos, roubos, carteiristas. Tipo, e eu ainda estou no Porto. O que está acontecendo em Lisboa. Eu não sei se eu sinto tanta sorte no Porto. O Porto são mais, como se costuma dizer, tripeiro. Nós são mais de gostar de sangue, não é? São mais de nem se mete com o do Norte. Principalmente o pessoal da Póvoa. Que eu lembro de uma vez, eu vi uma história que foi um homem que tentou assaltar uma mulher na trava, na Póvoa, levou uma tareia da mulher. Porque nós
não nos deixarem ficar. Ou seja, se houver uma resistência, ainda acredito que seja no norte, porque no sul está todo infestado. É como dizer que de caminho não vamos deixar de poder fazer as nossas festanças. De caminho, em São João não vamos poder fazer porque é uma festa católica e isso ofende os muçulmanos. Da mesma maneira que durante o Ramadão, eu vi por a Europa toda, os muçulmanos entrar dentro do restaurante, a querer fechar o restaurante, a querer banir, porque estou no Ramadão, ninguém pode comer no Ramadão. Tipo, são intolerantes mesmo. E isso me preocupa. Preocupa o país ter chegado a este estado, a Europa ter chegado a este estado. Depois agora também começou uma guerra entre a Índia e o Paquistão, o que vai causar com que provavelmente venha mais ainda para a Europa. A Europa está em avaliar uma nova lei para a imigração, que é: tu vens para a Europa, ok? Se tu fores de um país seguro, és caminhado embora. Se fores de um país considerado perigoso, seja porque está em guerra, seja porque é um país crítico, como o Egito e assim, vais ser mandado para cidades fora da Europa que têm protocolos com a Europa, que acolhem esses imigrantes e dão segurança a esses imigrantes. Não sei se vai para a frente. Eu não sei o nome da pessoa que está a fazer isso, não estou em erro, acho que é a Úrsula, só que eu esqueço sempre do nome dela, que acho que ela é dos Países Baixos, por menos por não parece, e não sei como é que vai ser. E é chato, chegamos a um ponto em que está um país incerto, que é eleições que não vai adiantar para nada, porque é os partidos mais preocupados em atacar uns aos outros do que a ver os problemas, jornalistas que compactam com isso, porque há os jornalistas muitas das vezes, quando algum partido quer falar sobre algum desses problemas e cortam e não querem falar e querem fazer birras e tudo, porque, não, és fascista, existes aqui só porque não concordas com a imigração e desculpa o que eu vou dizer, mas quando eu sei, chamar uma pessoa fascista pode ser presa. Se vocês não sabem, é crime chamar uma pessoa fascista. Portanto, vocês que gostam muito de usar o fascismo como desculpa para atacar toda a gente que é contra o que vocês pensam, muito cuidado. Por continuar a analisar, pode chamar de burra a pessoa, pode chamar muita coisa, mas fascismo é uma das coisas que é crime. Se é mais racista uma pessoa só porque sim, também é crime. Entendes? Portanto, cuidado muito com vocês espertalhões que, mesmo os brasileiros que vêm para Portugal mais espertos, em que falam o que querem e qualquer coisa, o português é racista, o português é xenofóbico, o português é fascista e tudo. Muito cuidado, que vocês podem ser penalizados um dia mais tarde, porque isso é crime. Eu digo isso porque ainda no dia ainda hoje estive a ver um short que uma pessoa estava não sei quem é, eu nunca tinha visto aquele canal. Estava a fazer uma entrevista com um português a falar sobre as mesquitas. Estavam a falar da imigração ilegal. E do nada aparece um brasileiro dito português, só porque tem agora conseguiu a nacionalidade portuguesa, a insultá-lo quanto havia só porque estão a falar mal dos imigrantes, quando estão a falar dos ilegais e principalmente dos paquistaneses, indianos e assim, porque a maior parte do pessoal que fala da imigração fala desses povos. Pouco soube a falar dos brasileiros. Não é? Os brasileiros cometeram um crime aqui, um ali. Ok, mas o grosso que o pessoal reclama é dos indianos, paquistaneses e do Islão, do muçulmano. Porque eles são realmente queridos. Eles são perigosos. Os portugueses têm um ou outro que é perigoso. Os brasileiros têm um ou outro que é perigoso. Não podemos generalizar. Agora, os indianos e os paquistaneses acabam por generalizar porque vêm de culturas degradantes. Entendem? E isso é que é o problema. Mas depois não querem ouvir, não querem aceitar. Portanto, não seja ignorante como esse aí e percebe que nós estamos a falar de imigrantes, estamos a falar dos ilegais, estamos a falar dos que vieram para receber subsídios. Não é? E, sinceramente, eu não sei mesmo onde é que isto vai parar assim. Tipo, eu penso,
eu tento ver, não há um único partido que demonstre confiança que pode mudar o país. Não há nada, tipo, nada a ser mudado. Em Portugal não vai conseguir mudar nada. Porque independentemente do partido ganhar, independentemente se ele chega a ganhar, sabes quantas pessoas é que estão na Assembleia? 200 e tal pessoas. Ou seja, tu para conseguir fazer uma lei passar, tu tens de conseguir convencer a maior parte disso. Tu entendeu o porquê que é tão lenta as novas leis em Portugal? Porque são milhões de cabeças ali, que a maioria não está ali a fazer nada, mas tem voto na matéria. Por isso é que em Portugal um partido que não seja de maioria absoluta não faz nada. Não consegue fazer nada, porque os outros partidos todo o tempo dizer que não. Porque parecem criança na escola. Em que, eu tenho uma ideia, mas a minha ideia é melhor que a tua. Então eu vou ser contra a tua ideia porque eu gosto mais da minha. Então vou sempre votar que não na tua. Porque tu não és o meu partido, não tens de votar na tua, eu vou ter de dizer que não. Entendem? É por isso que é preciso uma maioria absoluta. É por isso que nós somos uma piada na Europa. Porque a maioria dos países tem 20, 30, 40, no máximo países 50. E é muito mais rápido a fazer qualquer coisa. Em Portugal não, é 200 e tal. É uma burocracia para tudo. O que causa que muitas vezes em 4 anos não conseguem fazer nada, porque é tanto tempo a perder-se, é anos a perder-se num único assunto, quando vai para ser feito e já acabou o mandato. E depois chega um novo mandato, lembras? Não concordo com nada disso, volta atrás. E tiver 4 anos a perder tempo para nada. É isso. É essa a realidade do país. E infelizmente não estou a ver nada mudança. Vai ter de ser o povo a se unir para tentar acabar com isto. Com os ocupas, com a violência de um país que é considerado dos mais seguros. A Europa é considerada segura. E hoje em dia eu digo que não aconselho ninguém a andar para a Europa. Nenhum país da Europa, tendo a Polónia. É um dos países seguros na Europa. De resto, não aconselho. Porque todos os países estão a sofrer muito destes males. Muitas cidades, Inglaterra, Itália, França, Espanha, Alemanha, Noruega, Dinamarca, Suécia, são só países que eram considerados minimamente seguros. Tipo, a França nem tanto. Mas até que era um país até ok. Mas hoje em dia é insuportável. E Portugal também está a ficar. Por exemplo, se fosse para a parte de Lisboa, não vais. Não vais. Escolhe outro sítio, nem que vais para o meio do mato. Mas estás mais seguro no meio do mato do que no centro de Lisboa. E é isso. Tipo, e és o meu descontente com o país. És o meu descontente com a Europa. Descontente com essa descaso da criminalidade, é descaso dos governos em querer de facto ouvir a população. Para não falar também das rendas, que está um absurdo. Para um ordenado mínimo que nem chega aos 900 euros, ter um preço médio de renda a 1.200 euros é no mínimo irrisório. Mesmo para comprar uma casa é impossível em Portugal. Portanto, mesmo vocês brasileiros não se acreditam quando vem uma pessoa dizer que, como eu já vi, estou 9 meses em Portugal e consegui financiar a minha casa com 9 meses em Portugal, sem IRS e com contrato de experiência. Não, isso é impossível. Não dá. Isso é só brasileiros a querer armar-se que são melhor que vocês. E isso não acontece. Já vi muitas pessoas que trabalham bem, têm ordenados bons e trabalham há anos, que demoram há anos para conseguir um financiamento para comprar uma casa. Portanto, não é uma pessoa com 9 meses com um contrato à experiência que vai conseguir. Não se acreditem nisso, por favor. Eu digo isso como amigo, porque eu sempre fui muito a favor do multiculturalismo, sempre fui muito a favor de globalização, sempre fui muito a favor de conhecer outras culturas. Gosto muito de conhecer outras culturas, gosto muito de conhecer música de outros países, línguas, aprender novas línguas e tudo. Mas tudo tem um peso e medida. Não podemos só chegar aqui e encher um país do nada. Temos de ser coerentes. Entendem? Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deem like, subscrevam o canal, digam aí o que vocês acharam do que eu disse e até um próximo vídeo.